Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nossos cumprimentos ao representante do Ministério Público. Nós, até pela que se percebe pelo noticiário, passamos a jogar toda a nossa confiança, expectativa e possibilidade de encontrar saída para a situação em que o Espírito Santo se envolveu, pelo descaso, pelo desleixo, pela falta de comprometimento contratual e até mesmo de percepção, de vontade de decidir e de resolver a questão que afeta os irmãos capixabas. Estamos vendo que o nosso Ministério Público Estadual, eficiente como sempre, atento como sempre e ajudando a construir a questão da moralidade e o combate à corrupção no Espírito Santo de longa data, precisa estender as mãos nos socorrendo nesse momento em que inquieta o Estado do Espírito Santo através da inércia de providências contra aquilo que está virando rotinas. São 123, até antes de ontem, pessoas que já morreram nesse espaço da rodovia 101, nessa quilometragem capixaba. A concessão é federal, mas nós entendemos, fazendo alguns estudos com relação ao que está acontecendo, que é possível, sim, o Ministério Público Estadual intervir naquilo que é hoje o problema crucial, que é a cobrança de pedágio. Olha, deputado da Vitória, presidente da Frente de Combate e de Luta pela Duplicação, se nós tivermos a contribuição dada pelo Ministério Público Estadual, que tem poderes para isso, solicitando, via a nossa comissão, providências para suspender o pedágio, nós vamos estar atraindo a discussão para o campo do equilíbrio e para o campo em que o consórcio estará mais fragilizado e mais propenso a tomar providências. Porque você anda no meio do povo, em todos os cantos, em todos os locais das comunidades, você percebe que ninguém consegue entender como que uma rodovia que não sofreu em 4, quase 5 anos, nenhum método de duplicação, nenhuma obra, nem de subida dupla, nos trechos em que são altamente perigosos, pode estar cobrando pedágio. E aí, a nossa convocação para que o Ministério Público Estadual possa nos ajudar a construir esse caminho, que é buscando suspender os pedágios no território do Estado, porque pode sim o Ministério Público tomar essa providência, mesmo sendo a concessão federal. Porque o Estado, como agente público, precisa preservar a dignidade do território. E essa é uma invasão de território. Quando o governo federal terceiriza uma obra, ela tem o comando do contrato, mas não tem o comando das ações que o efeito dessa terceirização causa em cada território do Estado brasileiro. Então, se houver um esforço da Procuradoria do Estado, do Ministério Público do Estado e do Poder Judiciário, já que a Assembleia está demonstrando claramente interesse em tentar resolver isso, nós podemos colocar o diálogo no lugar a partir da hora que nós suspendemos esse pedágio. Porque razões existe de sobra
para se entender que aonde se cobra por um serviço que não se presta, compete sim ao Estado em que esse serviço está sendo cobrado, onde tem a praça de pedágio, a sua suspensão. Hoje, no país inteiro, a agência ANTT, que aqui está representada, ela simplesmente se demonstra perante a sociedade como um fracasso de autoridade. Como uma agência que, ao invés de proteger a população, ela protege o contratado. Ela protege a empresa, que deve ser fiscalizada e deve ser diretamente atingida por não cumprimento do seu contrato. Olha, aonde a ANTT está achando forças jurídica e até moral para manter pedágio numa estrada em que não se está construindo e não se está cumprindo o contrato. Para um consórcio que mente publicamente quando diz que não consegue os alvarás de licença ambiental e quando você vai apurar, o requerimento feito de alvará não foi pago a taxa e por isso não é procedido, não é encaminhado. Aonde está a ANT que não vê isso? Como é que é esse jurídico da ANT? Ou essa agência não tem jurídico? Existe no direito a compreensão clara e objetiva de que a avaliação de quem julga e de quem fiscaliza é que o contrato, mesmo tendo as suas regras, é preciso que se faça, e aí sim, o julgamento da sua aplicação, se ela está sendo benéfica à população. Não há nenhum contrato que não pode ser modificado ou não pode ser adulterado, quando ele, mesmo contratado dentro da lei, na sua execução ele prejudica a população. O objetivo de todos os poderes, de todos os órgãos, é trabalhar em prol do coletivo e não em prol do individual. E nós sabemos que as empresas brasileiras fracassaram vergonhosamente na execução de terceirização e de privatizações. Elas não têm qualidade técnica, não têm qualidade nem de experiência para executar grandes contratos. E é isso que está acontecendo. E ontem foi noticiado nacionalmente que uma empresa devolveu mais de 1.000 quilômetros ao governo. Já existiu em Campinas empresas que devolveram contrato de concessão de aeroporto ao Estado. É por isso que na Europa funciona terceirização e licitação. Porque lá as autoridades fiscalizadoras, elas realmente fiscalizam. Agora no Brasil, a empresa luta para entrar num contrato, para assinar um contrato e publicar. Porque depois ela sofre do benefício da falta de fiscalização, da falta de metas, da falta de cumprimento e encontra apoio nas autoridades. Olha, nós custamos caro. Os poderes custam caro ao povo. E ele é construído e ele é mantido exatamente para poder atender o povo. O que pensa a população do Espírito Santo que gasta 1 bilhão e 100 milhões para manter o judiciário? O que pensa a população do Espírito Santo que gasta 200 milhões de reais para manter a Assembleia? Gasta 250 milhões para manter o Ministério Público. Gasta 200 e poucos milhões para manter o Tribunal de Contas. Aonde está o serviço dessas entidades? É isso que a população cobra. Não tem ninguém que se ofender, não tem ninguém que se achar inatingível. Não tem ninguém que ficar com raiva porque alguém cobra isso. Será que nós vamos viver numa casta? Será que nós vamos viver num ambiente que só nós nos encontramos e nos vemos como representantes de quê? Por que não há objetivo de se cumprir a lei de maneira segura, de maneira a ajudar a sociedade? Por que tantos impostos? Por que tantas cobranças? Por que tantos bafômetros? Por que tanto radar? Por que tanta autoridade desse país, tanta cobrança, tanta iniciativa de coerção do direito seu de viver
se tudo isso construído não resolve o problema simples da população. Olha, não adianta dizer o nosso Ministério Público Estadual de que isso não é atividade do Ministério Público Estadual porque a obra é federal. Aonde está o estudo que o Ministério Público produziu para que ele provasse que ele não tem e não pode tomar iniciativa com relação a esse caso? Está mais do que claro. No território do Espírito Santo, o que se pratica, independente da lei ser federal, estadual ou municipal, o interesse público está acima. E nós temos que cobrar do Ministério Público essa participação para apoiar a Assembleia, dar substância ao Judiciário para poder acabar com o fator principal desse desleixo, desse abandono do consórcio, de estar tratando essa questão como essa questão que não é possível a solução, e agora começa a jogar a culpa no BNDES, que ainda não liberou todo o financiamento. Por que então esse consórcio entrou nessa obra? Para poder usar o dinheiro do governo, usar dinheiro da população para fazer a obra? Aonde está a garantia? Que contrato é esse que não exigiu garantias reais para assinar um contrato desse porte, desse tamanho? Será que o Estado, será que o governo federal contribuiu para que mais uma palhaçada contratual fosse feita no país? Será que ninguém respeita os direitos da população, ninguém respeita o ir e vir, a condição de viver bem num país em que se paga imposto exageradamente, num país em que se mantém uma estrutura de poder inadequada para um país terceiro mundo? Nós temos aqui hoje problemas e pendências que são de quarto, de quinto mundo, e temos um poder constituído, poderes, aliás, constituído, de país de primeiro mundo. Nós temos um Congresso com quase 600 parlamentares. Nós temos um custo na máquina, tudo isso pago pelo trabalhador, pelo lavrador, por aquele que carrega mercadoria nas costas por falta de estrada e por falta de segurança. Hoje, na zona rural, quase todos os proprietários estão trancados com chave, com grades, porque não tem proteção para nem manter a sua produção e o seu trabalho no campo. E nós temos poderes totalmente luxuosos. Nós temos poderes totalmente refrigerados, com salários altíssimos. E ainda se criou no Brasil uma imagem de quem fala sobre isso é tido como desarmoniador, como pessoa não conveniente à sociedade. E nós ganhamos salário, é para isso, é para falar, é para defender o povo, é para mostrar onde está o erro. E o erro não está na população, o erro está nas autoridades. As nossas autoridades é que precisam fazer valer o compromisso que fizeram ao assumir a função. As nossas autoridades é que precisam tomar e dar destino a esse país. Quantos anos se levaram para se fazer um combate à corrupção da forma que está sendo feita hoje? E nós temos ainda um presidente da República que, para se justificar das acusações contra ele, tenta denegrir a imagem da Procuradoria-Geral da República. Olha, num país sério, o Procurador-Geral da República, Janot, devia estar sendo exaltado nesse país, mas não corre o risco, pelo prazo que está saindo da direção geral, de ser massacrado por aqueles que deviam estar prestando esclarecimento e não acusando o acusador. Como que o Ministério Público conseguiria chegar onde chegou se não se utilizasse da vigilância, do combate e especialmente do colhimento de depoimentos? Nunca se chegaria. E nós estamos vendo que está virando moda as pessoas atingidas ficarem acusando aqueles que estão cumprindo a lei em nome do Estado. Isso é um absurdo que não se pode deixar passar em limpo. O presidente da República tem que tomar atitude séria, porque em qualquer país do mundo sério, ele devia pedir licença da presidência para esperar que essa apuração ocorresse. E não ficar montando tropa de choque numa CPI. Colocar aliados que visitam ele no palácio antes de assumir um cargo na apuração de casos. Então, quero dizer, senhor presidente, que nós estamos precisando mudar o país. E nesse caso da Eco 101, nós precisamos intensamente do Ministério Público Estadual, porque esse povo que pratica corrupção, que pratica desvios, ele só tem medo
da cadeia. E quem pode levá-los à cadeia é o Ministério Público.